Mário Mota. Episódio 1. A noite do desastre anunciado. É final de 2022 em Santa Catarina. A noite do dia 19 de dezembro cai pesada no litoral. Um morro na BR-101, em Palhoça, tem o solo saturado pela chuva e começa a ceder. É o famoso Morro dos Cavalos, um trecho na rodovia federal que vive causando dores de cabeça aos catarinenses. Outra informação que acabou de ser confirmada pelo prefeito Eduardo Fressia, a Prefeitura de Palhoça acaba de decretar situação de emergência por conta dessa situação do Morro dos Cavalos. Um deslizamento massivo de terras e rochas bloqueia a BR-101, paralisando o tráfego por dias. Filas se estendem por mais de 20 quilômetros, famílias ficam presas em seus carros e a economia do estado sente o golpe. É mais um fruto de uma série de desastres que expõe anos de negligência. Mas, nas sombras desses escombros, o então recém-eleito deputado estadual Mário Mota inicia uma cruzada incansável por respostas e justiça. Olha aí, pessoal, essa aí é a situação, ó, na 101, ó. Antes do Morro dos Cavalos aí, ó. Tá desse jeito aí. Não dá pra enxergar a pista aí. Positivo, galera, venha com cuidado aí. Deus abençoe. Bem-vindo ao podcast Morro dos Cavalos, a novela que o catarinense não aguenta mais acompanhar. Bom, nesse primeiro grande deslizamento, eu estava me preparando para tomar posse como deputado estadual. Antes mesmo de assumir o mandato, eu já tive a convicção de que a situação do Morro dos Cavalos seria um dos meus principais eixos de trabalho enquanto parlamentar. Como jornalista, eu acompanhei de perto durante décadas tudo o que envolveu esse complexo trecho da BR-101. Licitações canceladas, promessas não cumpridas, protestos. Eu tinha certeza de que agora, do outro lado, era minha obrigação atuar politicamente em busca de respostas e ações. Montei um gabinete extremamente técnico por meio de um processo seletivo realizado na internet e com um setor de fiscalização robusto. Logo no início do mandato, demos início a uma investigação volumosa que detectou dados e informações preocupantes relacionadas ao Morro dos Cavalos. O Morro dos Cavalos, trecho crítico da BR-101 entre Palhoça e Paulo Lopes, é conhecido por sua vulnerabilidade. Administrado pela concessionária Artérias Litoral Sul desde 2008, o local acumula riscos por conta das encostas instáveis, classificadas em relatórios antigos como de alto perigo. Em 2012, um estudo identificou 53 pontos de risco, com 27 exigindo intervenções obrigatórias em até 5 anos. Mas, até 2016, apenas 2 pontos receberam ações, representando míseros 0,4% dos recursos previstos. A chuva de dezembro de 2022 agrava o que já era previsível. O ponto 28, reclassificado como de risco baixo, desaba, fechando a rodovia por dias. A Artérias informou que está desde a noite do sábado, onde foi no momento que aconteceu aqui a queda do desmoronamento, na limpeza e aqui nos reparos da pista, mas que por conta do mau tempo que persiste, eles não conseguem concluir todos os reparos. A Defesa Civil distribui água e alimentos para milhares de presos no congestionamento. 2 anos depois, em abril de 2024, o pesadelo se repete. Outro deslizamento no ponto 41, classificado como de risco zero, bloqueia a via por mais de 50 horas, abrindo crateras e estendendo filas por 30 quilômetros. Algumas pessoas cansaram de esperar e passaram o Morro dos Cavalos a pé. Esta ambulância só conseguiu passar pelo acostamento. Esta outra, do SAMU, precisou seguir pela contramão da rodovia para atender a emergência. Além do deslizamento, a pista também cedeu em alguns pontos da BR-101 no Morro dos Cavalos, o que complicou ainda mais a situação. Mário Mota, que na época do primeiro deslizamento havia acabado de ser eleito para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa, vê no desastre uma chamada para ação. Seu gabinete, com a equipe de fiscalização liderada por Gilberto Napoleão, mergulha em documentos,
contratos de concessão, relatórios de inspeção visual inadequados e reclassificações suspeitas que reduziram riscos sem intervenções reais. O contrato com a Arteris previa estabilização de taludes, mas a inércia reinou. A ANTT, agência reguladora, aprova exclusões de 21 pontos em 2019, baseadas em avaliações subjetivas da própria concessionária. O resultado? Deslizamentos evitáveis que custam vidas, tempo e dinheiro. Mário Mota envia moções e inicia uma revisão técnica profunda, preparando o terreno para uma representação que colocará pedra sobre pedra. No início de 2023, nós já tínhamos identificado situações preocupantes, como menções dos monitoramentos serem realizados meramente, vejam vocês, por inspeções visuais, o que inclusive motivou uma moção de apelo via LESC, proposta pelo gabinete ANTT, cobrando uma qualificação no procedimento, pois naturalmente, pelo menos ao nosso ver, ela estava totalmente incompatível com a importância da BR-101. O problema se agrava ainda mais quando olhamos para o contrato da concessão. São 27 pontos de encostas que estavam previstos para receber intervenções, com custos que já tinham inclusive sido incluídos na tarifa. E mesmo assim, em 2018, 21 desses pontos, todos no Morro dos Cavalos, foram retirados do plano de ação sob a justificativa de baixo risco, embora alguns estivessem classificados como risco nível 1. E aí está uma das contradições. A própria metodologia da NTT, em vigor desde 2015, determina que pontos com risco nível 1 devem receber intervenções em até 5 anos, ou seja, a metodologia da agência acabou sendo totalmente ignorada pela própria agência. Quando deveria exercer maior pressão, lá em 2018, para a estabilização dos pontos nível 1, ela simplesmente suspendeu do plano de ação. O mais triste, neste caso, é que o projeto para a estabilização do ponto 28 chegou a ser protocolado junto à NTT ainda em 2018, mas nunca foi analisado. Se tivesse sido autorizado, a obra estaria concluída, conforme seu cronograma, em agosto de 2022, ou seja, antes mesmo dos deslizamentos que ocorreu no fim daquele ano, o que indica que ele poderia, sim, ter sido evitado. No próximo episódio do podcast, a investigação ganha forma. Uma representação robusta aos órgãos de controle expõe falhas sistêmicas. O que o gabinete descobriu nos arquivos? Fique atento.